Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Design Team. E agora, esse vídeo ainda tratando sobre o tema Design e Educação. Vocês acompanharam a série onde eu entrevistei 5 profissionais sensacionais. Amires, Gabriele, André, Andrei e Igor. Sim, foi uma experiência para mim muito legal. Conhecer um pouco mais desses profissionais e trazer essa temática sobre educação, que eu acho que é muito importante. Mas agora eu juntei os 5 e fiz um compilado gigantesco com os 5 falando. É uma captura de muitas coisas do que eles já falaram nos vídeos individuais. Nada melhor do que assistir tudo junto agora, sabe? Junto e misturado. Cada um trazendo a sua opinião, sua visão, adicionando, acrescentando, sabe? Algo que eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais. Então, agora com vocês, esse grande documentário de mais de 1 hora de gravação que eu tive a oportunidade de capturar com esses profissionais e profissionais envolvidos de alguma forma com o mundo acadêmico, que já passaram ou que ainda têm esse contato, essa profundidade, e que trazem para vocês aqui do canal Design Team essa visão, esse documentário, esse registro que eu acho que é importantíssimo nós termos em relação a esse tema tão importante para a gente. Então, vamos lá! Então, logo de cara, o que eu perguntei para esses profissionais é qual é a importância? Qual a importância que eles enxergam de profissionais entrarem em graduação, fazer uma faculdade voltado para a área de design? E eu lancei essa questão e olhe só quais foram as respostas. Bom, acho que veio uma coisa antes, que é a história de é importante ter graduação. Eu sempre friso isso porque eu acho que é importante deixar claro de onde vem a minha opinião ou o meu conhecimento. Eu trabalho junto a um grupo chamado Institute for the Future, e junto com eles tem o Close It, que são pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando para entender o futuro do trabalho e o futuro da educação. As duas coisas andam juntas, porque inevitavelmente você precisa adquirir competências para poder trabalhar. E eu acho que existe um erro no entender o que vem sendo dito, como se a gente não precisasse de graduação para nada. Na verdade, existe uma pressão no mercado para contratar pessoas com competências, eu te diria, muito operacionais, que sejam boas nessa operação e sejam muito rápidas. E durante o processo da academia existe uma construção do conhecimento para que você tenha todo o amplo guarda-chuva, para que você possa atingir normalmente lugares hierárquicos mais altos. Uma pessoa que só sabe mexer no Photoshop, ela vai ficar o tempo inteiro numa carreira horizontal. Ela vai do básico ao mais avançado. Pode ser uma pessoa que faça inúmeros trabalhos caríssimos, mas se eu pensar hierarquicamente se ela pode subir, existem algumas visões que essa pessoa não vai ter. E que, eventualmente, numa graduação ou nessa construção do curso, podem estar colocadas. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você faz um curso de design na ESPM, existe se eu não me engano, uma disciplina que ensina o pessoal a gerir números, as finanças da sua empresa. Por quê? É sabido que normalmente essas pessoas vão trabalhar como freelancers ou durante um tempo, ou mesmo concomitante com o trabalho de CLT. E existe no curso uma visão estratégica de design. Isso significa que estão te dando a oportunidade de fazer essa construção. Óbvio que quando você é muito jovem, essa construção não tem nenhum respaldo no teu conhecimento anterior. Resultado disso, a aula é só um saco que tem uma prova, que tem uma nota e você passou ou não passou. Então o cara não constrói nada, porque ele não está vendo o big picture. É cedo demais para ele ver isso.
mas se você olhar para trás, tudo que é colocado, os professores pensaram na tua carreira. Sim. Então, eu acho que é importante fazer um curso de graduação, e acredito também que o curso de graduação, em algum momento, vai ser uma barreira para você conseguir fazer uma pós, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, e a vida da gente, pensando que ela é mais longa, em algum dia você vai querer passar esse seu conhecimento, e você pode escolher fazer isso dentro de uma universidade ou você pode escolher isso dentro de escolas abertas. Escolas abertas, que está cheio agora, querem gente com pouca graduação para poder pagar pouco. Quando você chega num determinado ponto, que é o mestrado, doutorado, o acadêmico, obviamente as pessoas vão titubear na hora de fazer uma oferta com um valor mais baixo. Sim. Quando você vai, no meu caso, que eu sou consultora, e eu vou lá apresentar o meu trabalho, ou me pedem para fazer um job, o pessoal já vem até meio assim quando vem com uma verba pequena. Porque sabe que o que eu vou oferecer é diferente do que alguém que pura e simplesmente está, eu brinco que é apertando parafuso. Sim. Que eu vou fazer uma construção de consultoria completamente diferente. E você investiu nesse seu tempo também. Faz toda a diferença, né? Faz, Então, acho que se eu tiver que te responder, sim, é importante, porque ao longo de um percurso pode ser a tua barreira, pode te dar chances de outras coisas, e querendo ou não, quem montou o curso pensou. É importante ter uma formação em design, independente do nível. Acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai explorar um pouco isso. A gente tem diferentes níveis de formação, a gente tem educações não formais, digo, acadêmicas, que elas também direcionam para pontos importantes da carreira, momentos importantes da carreira, até de transição mesmo. Às vezes não é necessário uma formação para um momento de transição, uma formação de graduação, né? Então, mas a formação em design ela é muito importante, Rodrigo, porque ela traz para o designer uma dimensão crítica sobre os conceitos, práticas, tendências e o que são verdades ou meia-verdades dentro do contexto do mercado. Então, o profissional que passa por uma formação em design, ele vai ter repertório suficiente para, primeiro, fundamentar o seu trabalho e também se direcionar, se posicionar em relação às grandes questões que o mercado de design e de UX exigem do profissional de design. Eu fiz a graduação em design, né? Já desde... Foi a minha primeira tentativa de curso superior e insisti bastante para fazer essa graduação, porque identifiquei que era um curso que eu ia gostar, né? Uma área que eu ia me interessar. Eu acho que é uma área hoje que a gente consegue ter outros tipos de curso que são relacionados atuando na nossa área, porque a gente tem, enfim, algumas disciplinas que são em comum, né, já que o design toca tantas outras áreas, mas eu acho que a graduação ela traz uma base que ela é bem importante na formação do designer, sabe? Então, mesmo que você atue como designer sem ter uma formação em design, eu acho que o aprofundamento na área que você escolheu atuar, eu acho que esse aprofundamento ele é essencial, né? E na graduação, enfim, a gente tem, ou a gente espera, né, que se tenha na instituição que a gente escolheu estudar, um grupo que está dedicado, né, que são profissionais da área, né, que estão dedicados a te oferecer o melhor, né, assim como se espera de profissionais, né. Assim como se espera de um profissional de design, eles vão estar preocupados em montar uma grade, enfim, a fazer discussões que sejam relevantes, e aí eu acho assim que a graduação na área ela é importante. Eu acho que faz a diferença a formação, seja uma graduação ou seja uma especialização, ou enfim, seja qual for o tipo de especialização. Eu conheço excelentes profissionais que não fizeram graduação em design, né, se graduaram em publicidade, se graduaram em ciência da computação, em psicologia, né, que, como eu falei, são áreas que tocam, né, tem disciplinas que tocam no design, mas que foram, ao longo do tempo, se aprofundando na área. Então, eu acho que o aprofundamento ele é essencial. Se ele vai ser na graduação
se ele vai ser depois da graduação, no mestrado, enfim, no doutorado, mas eu acho que o aprofundamento é importante. Olha, eu sempre penso assim, respondendo essa pergunta, assim, ela não é essencial, entende? Mas se você fizer, você vai ter outras abordagens na sua cabeça, você vai ter uma bagagem muito mais rica, sabe, para enfrentar o seu dia a dia do seu trabalho. Porque é isso que a academia faz, ela faz com que você se treine, né, numa proporção que muitas vezes o mercado não oferece, principalmente para quem está no início, né? Você tem uma profundidade na academia em determinados assuntos que você se permite fazer, a academia pede que você faça, que no mercado você não tem. Então, você pode passar por um processo de aprendizado assim, ao longo da sua carreira prática, mas vai faltar a teoria, sabe? A academia lhe dá um embasamento que é muito importante. Ela não é, eu diria assim, essencial, mas se você fizer, você vai potencializar muito a sua carreira. Eu tive, quando eu fiz a minha graduação, eu testei muitas coisas antes, né? Eu sempre desenhei, então para mim foi natural. Sempre desenhei, sempre tive acesso a computadores muito cedo. Assim, 9 anos, eu já tinha computador em casa, desenhava muito antes disso, né? Então, no meu caso, quando eu fui buscar uma graduação, eu queria algo que tivesse relacionado às coisas que eu gostava ou tinha uma aparente facilidade, né? Relacionado a desenho, eu tinha feito alguns cursos rápidos de desenho técnico, na época muito orientados assim para desenho de máquinas, de equipamentos, enfim, desenho manual, né? Então eu vi que não era muito aquilo que eu queria e me sobrava o lado da computação, né? Então eu acabei cursando Ciências da Computação, fiquei 1 ou 2 semestres, assim, apanhei pra caramba da matemática, mesmo no início, nunca tive facilidade com matemática, aí larguei. Não, peraí, isso não é, né? Ou pelo menos não é a computação que eu imaginei que fosse, né? Aquela que eu brincava em casa. Então voltei minha atenção novamente para o desenho, para a comunicação, né? E acabei fazendo 2 anos de comunicação, publicidade e propaganda, né? Na comunicação social. Nesse meio tempo eu tive que servir o exército, serviço obrigatório, né? E aí me deu um tempo para pensar e, putz, não era aquilo também, sabe? Aí, bem nesse momento, assim, foi quando no Brasil, quase que de uma forma geral, teve a transição do desenho industrial para o design. Transição de nomenclatura, né? Porque a base era praticamente a mesma. E aí que eu me dei conta que desenho industrial era o design que eu não sabia dar um nome, né? E que eu gostaria muito de ter me aprofundado desde cedo. Foi aí que eu consegui achar um curso que satisfaria meus anseios, minhas vontades, assim, né? Então, aí me achei, fiz na SPM, me formei em 2007 e, putz, para mim foi divisor de águas na minha vida, assim, pessoal e profissional, né? Então, vamos à tua pergunta, né? Por que é importante fazer uma graduação? Primeiro, eu acho que tem muitas pessoas que buscam um tipo Bom, primeiro que buscam uma graduação para ter uma profissão, certo? Para conseguir, no final de um percurso formativo, ter um conjunto de competências que facilite a entrada dessa pessoa em determinado mercado, né? Em determinado ofício. Então, acho que essa é a primeira coisa. E quando existe essa dúvida, né, do que faz determinada área, ou até se existe uma área que faz determinada coisa, que às vezes está dentro da pessoa e ela não sabe o que é, eu acho que é importante ter uma graduação formatada em alguns aspectos assim formais, né, técnicos, como um bacharelado, e que fazem esse vínculo com algumas coisas que são desconhecidas, né, o que as pessoas, quando estão buscando, não sabem dar o nome, como era o meu caso, com todo um mercado que está constituído e existe há tanto tempo, enfim, como é a área de design. E dentro da graduação em design, puxa, a gente tem contato
primeiro, com a história da profissão, e aí a gente vê que a gente não está sozinho no mundo, buscando aquela coisa meio maluca, né, de viver de desenho no início, né, isso que a gente pensa. Também da onde veio aquilo que a gente está buscando, qual o tamanho do mercado que constitui essa atividade que a gente está entrando. A gente tem, apesar de não ser o principal, muita gente busca por isso, né, o ferramental, né, que tipo de instrumento eu posso fazer uso para exercer esse ofício. E tendo passado, né, por 3 títulos, assim, coordenado uma graduação, inclusive, o que eu acho que, no fim das contas, é o grande ganho de uma graduação é estar imerso num universo, né, e o nome universidade, um universo muito específico, mesmo não sendo uma universidade, pode ser uma escola superior, um centro universitário, né, tem algumas diferenças formais sobre isso, mas eu acho que o grande ganho é estar dentro de um universo onde, independente da área, todo mundo busca alguma coisa, que é a construção do conhecimento, né? Ainda dentro de uma sala de aula, mas também com projetos de pesquisa, projetos de extensão, se relacionando com a comunidade. Então, eu acho que uma graduação específica em uma área, ela te dá um overview, uma visão geral, não é aprofundada, né? Então é isso que as pessoas acabam aprendendo do meio para o final do curso. O ferramental está lá, mas ele não é aprofundado. Então, por conta própria, tu vai ter que buscar algumas coisas, alguns cursos complementares, mas o panorama da atividade e da construção do conhecimento, eu acho que toda pessoa que pisa numa universidade, que pisa numa graduação, é isso que elas acabam conquistando e adquirindo como diferencial. Então, claro, especificamente dentro do design, a gente tem vários pormenores, mas, de novo, na minha experiência, no geral, é isso que é o grande ganho, né, da busca por uma graduação no design ou em qualquer área de conhecimento. O que eu acho que é uma grande dificuldade, de novo, não só do aspirante a designer, né, mas também de várias áreas do conhecimento, é buscar um conhecimento prévio sobre aquela atividade profissional, aquela área do conhecimento, né? Então, ou seja, é muito difícil a pessoa chegar numa coordenação de um curso, seja técnico, seja de graduação, sentar na frente de um coordenador e tirar suas dúvidas, né? Porque talvez ela não saiba sequer que aquela área existe, ou qual é o nome daquela coisa, como era o meu caso, né, que estava ali e eu não sabia categorizar aquilo que eu estava buscando, né? Então, eu falo isso porque para profissionais que estão iniciando, né, ou para pessoas que estão iniciando o seu percurso profissional, eu acho que uma graduação robusta, um bacharelado, né, de 2.400, 3.200 horas, que é mais ou menos a margem dos cursos de design aqui no Sul, em termos de carga horária, eu acho que ajuda muito, tá? Por outro lado, muitas vezes a pessoa cumpre, sei lá, 1.000 horas para descobrir que não era aquilo que ela estava buscando. E aí foi tempo e dinheiro, né? Que no nosso país a gente sabe que é bem escasso. A gente tem uma margem muito, muito pequena para errar, né? E para investir nosso dinheiro. Então, esse seria o caminho para quem está começando, porém existe essa dificuldade, né? Que o próprio trajeto sendo um pouco filosófico, a vida é assim, né? A gente descobre muitas coisas durante o percurso, né? E até na teoria de projeto, de design, ou de qualquer projeto, se diz, né, que muitas decisões são tomadas, ou só são possíveis serem tomadas ao longo do percurso do projeto. A gente não consegue antecipar tudo, né? Então tem essa dicotomia no início, né? Beleza, eu posso entrar no bacharelado e conseguir absorver 3.800 horas de conhecimento daquilo que eu quero fazer e eu vou ser um excelente profissional preparado a partir daí, ou posso descobrir que na metade do percurso não era aquilo que eu queria, né? Porque os bacharelados, eles são... hoje existe até um incentivo do Ministério da Educação, enfim, que os bacharelados sejam o mais multidisciplinar possível. Então, no início, o cara vai ter, sei lá, uma base de humanas, ele está achando que é aquilo, quando começa a entrar nas disciplinas técnicas, não era isso. E aí, né, tempo e dinheiro ficou para trás.
Para quem é mais, não vou nem dizer sênior, assim, mas eu lecionei numa cidade que é bastante arraigada na indústria do calçado, onde tinha muitas pessoas dentro do curso que a família já era da indústria, tinham começado, as pessoas estavam entrando no curso, já tinham algum contato com desenho de produto, enfim. E para essas pessoas, um bacharelado, às vezes, ele pode parecer monótono e desfocado, né? Por quê? Porque o cara já tem uma experiência, ele já tem uma certeza um pouco maior do que ele busca, e, às vezes, o que ele busca é um aprofundamento técnico ou um aprofundamento teórico. E o bacharelado, ele tem os dois, então, em algum momento, para essa pessoa também não vai servir, né? O tecnólogo, ele é um curso superior, é recente, se não me engano, as diretrizes que regulamentam os tecnólogos, as diretrizes são de 2008, 2010, as primeiras, com uma atualização em 2013, tá? E os tecnólogos surgiram justamente porque a indústria e a comunidade acadêmica como um todo estavam percebendo que essas 3.000 horas, esses 4, 5, 6 anos de curso estavam gerando uma defasagem na formação de profissionais para o mercado de trabalho, né? Então, os tecnólogos têm metade da carga horária, às vezes até menos, né, da carga horária de uma graduação. Na essência, né, no discurso de apresentação dos tecnólogos, o foco é a formação de mão de obra para a indústria, então é muito mais focado, é muito mais assertivo nesse sentido, da formação do profissional para o mercado, seja um percurso rápido para colocar e posicionar o profissional mais rápido possível no mercado. Por outro lado, esse profissional, e eu já presenciei esses casos, né, que depois quiser fazer um aprofundamento, buscar uma titulação mais acadêmica ou buscar um aprofundamento científico, ele vai carecer de uma base que no bacharelado a gente tem bastante, né, com os projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, enfim. Então, esse é o emaranhado que a gente vive hoje, o que um estudante em qualquer nível enfrenta, né? Todas essas dúvidas. Por outro lado, uma série de ofertas, né, com os próprios cursos técnicos, nos institutos federais, enfim, acho que uma série de ofertas que 10, 15 anos atrás a gente não tinha, né? Então, para mim, essas são as diferenças e as principais importâncias, né, que uma pessoa que está buscando estudar, simplesmente, ela precisa dirimir na hora, né, de buscar o curso, e de tomar a decisão sobre a modalidade que ela vai aplicar, né, que ela vai buscar. Aparecem muitas dúvidas relacionadas à diferença de tipos de curso, né? Existem cursos mais rápidos, que são os cursos mais, técnicos, por exemplo, cursos de extensão, tecnólogo, e os bacharelados, as graduações, que você está lá 4 ou 5 anos dentro de uma universidade. Mas qual é a diferença na visão desses profissionais nessa composição de tantas opções que nós temos hoje no mercado, e essa diferença no que ela implica no dia a dia para um profissional como você, por exemplo? Cursos abertos normalmente estão voltados para dores do momento, né? Então, dor do momento. Chegou o Figma, tem gente que não sabe, tem Scrum, tem gente que não sabe. Então, eu consigo rapidamente, sem nenhuma supervisão de nenhum órgão governamental, nem nenhuma regulação de nenhuma maneira, colocar no mercado aquilo que o mercado precisa. Sim. Né? Quando eu faço isso dentro de uma estrutura de universidade ou dentro de cursos graduação, pós, porque até a pós tem regras para serem seguidas, eu tenho que seguir essas regras, que são regras bem universais, porque se essa pessoa quiser pegar esse diploma e ir para outro país, ela tem como fazer um paralelo entre todo o processo que foi feito em um país e o que foi feito em outro.
Quando eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, eles queriam saber se o meu MBA aqui tinha paralelo com o deles, e por que na época não tinha 100% de paralelo em algumas disciplinas, eu tive que refazer coisas que eu já sabia. Sim. Então, essas equivalências te tornam as coisas muito mais fáceis. Quando eu voltei com o diploma, o fato de eu ter feito o diploma que vinha com as disciplinas todas estruturadinhas de um jeito que eu diria que é mais universal, me permitiram validar o meu diploma aqui, e daí eu falei, bom, estava demorando para validar, eu entrei num outro mestrado aqui, e foi daí que quando eu pude, quando saiu o diploma de mestrado aqui, me falaram, bom, teu trabalho é muito bom, e você já tem o diploma de mestrado, a gente passa para o doutorado. Aí eu fui para o doutorado direto. Eu acho que aí vale também pensar o seguinte, que momento de vida você está, né? Porque quando você está começando a carreira, ou quando você está fazendo transição de carreira, o que você precisa rápido é de adquirir competência. Então, eu não tenho competência em arquitetura de informação e nem nas ferramentas de arquitetura de informação. Vou sair correndo atrás de um curso que me dê isso. Transição de carreira, inclusive, que é o grande assunto lá que eu falo, é um momento em que a pessoa cai de monte na minha mão, assim, não sei quem eu sou, não sei onde estou e não sei para onde estou indo, não sei nem se é o UX, mas eu acho que o UX me abraça. E muitas vezes eu conversando com as pessoas durante o processo seletivo, nas minhas mentorias, eu falo, amor da minha vida, criatura, vai dá uma volta ao mundo, procura outras coisas, sente, as pessoas não fazem esse tipo de reflexão, sente o que te dá tesão. Autoconhecimento, né? Cara, não dá pra... Eu sei que quando você tá fazendo a transição e a vida tá toda atrapalhada, é óbvio que você não sabe direito o que é, o que você quer e qual vai ser a melhor saída. Por isso a vida é longa, obrigada, Senhor, porque a gente tem o direito de errar. Eu fiz 3 transições, estou fazendo a minha 4ª transição, né? Então, estou me tornando terapeuta, holística, estou trabalhando com jornada sistêmica, constelação, para mudança de carreira. Porque eu descobri, né, só para te falar, que nesse processo que chegou num ponto da minha carreira que o meu maior problema não é dar o conteúdo de UX. É que as pessoas, por mais que eu dê conteúdo de UX, elas não sabem o que elas querem. Então, eu preciso ajudar elas a saberem o que elas querem para elas poderem ir para frente. Então, eu entendo perfeitamente essa confusão ali dentro e entendo que precisa fazer as tentativas. Sim. Até que você encontre um caminho que é o seu, que é o de autoconhecimento. Né? Já estou num ponto da vida, você falou, não, eles não falam de idade, mas eu falo de idade porque eu acho que faz diferença. Eu falo de idade porque tem coisas na vida que vão mudando ao longo do período. Aos 60 anos, eu acho que eu sei quem eu sou. Outro dia me falaram, porque reclamaram que você fala com muito ênfase, para não dizer que eu sou mal criado. Aí eu falei, cara, essa sou eu. Aos 60 anos, e já tendo feito não sei quantas terapias, tomado remédio e tudo, eu não vou mudar. Gostou, não gostou, I'm so sorry. Olha, os cursos técnicos e de graduação se diferenciam pela ênfase do método. Então, o curso técnico, eles são cursos de excelência, é importante dizer isso. A gente tem os institutos federais, né, que, por exemplo, no estado, o IFRN tem formado profissionais da área de tecnologia e desenvolvimento com muita capacidade, muita inserção de mercado. Então, há mercado para formação técnica, é importante dizer isso. A graduação ela se diferencia pelo método, porque na universidade se explora muito o método científico. Então, não que no ensino técnico isso não aconteça, ocorre também, mas com muito mais brevidade, porque a função do curso técnico, da formação técnica, ela é operacional, tática, ela vai formar o ferramental daquele profissional, né? A graduação ela vai oferecer uma camada de reflexão teórica sobre aqueles assuntos e geralmente é uma reflexão bem mais abrangente e a gente tem essa diferenciação, portanto. Uma coisa que a gente pode ressaltar também, destacar da graduação, é que a gente tem 2 modalidades aí. A gente tem o tecnólogo, que é um nome parecido, não é um curso técnico, e o bacharelado. Diferença entre os dois. O tecnólogo, ele é uma formação mais específica, ela é uma formação de 3º grau também, mas ela é mais específica para uma área comum a design. Já o bacharelado, o aluno ingressante, ele vai pagar diversas disciplinas, história da arte, semiótica, uma série de
conhecimentos ligados à área de design. Então, são cursos mais longos, diferentes dos tecnólogos, que são de graduação também, são diplomas, mas são diplomas mais médio prazo, digamos assim. Então, tem essa diferenciação. Ambas as formações são importantes, a depender, como falei, do momento da carreira desse profissional que ele está procurando para direcionar o seu trabalho. E é importante dizer também que, assim, a graduação, ela é uma iniciação à pesquisa, né? E pesquisa, ela é a base de trabalhar com a experiência do usuário. Trabalhar com a experiência do usuário, usabilidade, envolve pesquisa também. Então, o aluno, o profissional que buscar essa formação, ele vai encontrar ali subsídios para poder conduzir os seus trabalhos de pesquisa também. Eu fiz um curso técnico durante pouco tempo, que não foi na área de design, foi na área de edificações, mas eu passei, acho que só o primeiro período aí nesse curso. E eu vejo que o curso técnico, ele, como o próprio nome traz, ele tem uma abordagem muito mais técnica, né, daquela área. E aí, se a gente for comparar, né, do ponto de vista do tempo, né, a duração do curso técnico também, em geral, ele é menor. Então, não tem como dizer que uma graduação e um curso técnico, eles vão te oferecer o mesmo conteúdo, né? Então, eu vejo que os cursos técnicos, eles estão mais voltados para atender o mercado mais rapidamente, né, com, enfim, as necessidades de mercado, técnicas e práticas, enquanto que o curso de graduação, ele tem essa parte técnica também, né, ou pelo menos deveria ter, adicionado a um conteúdo que vai ser também um aprofundamento teórico, né? Então, quando você compara normalmente as grades de um curso técnico, né, em design e um curso de graduação em design, você vai ver que o da graduação, ele tem algumas disciplinas que são mais teóricas, né? São mais de discussão, grupo de estudos, enfim, para geração de conhecimento nesse sentido. E aí a gente tem também esses outros cursos que são os cursos rápidos, né, da nossa área de design, que aí a gente tem uma infinidade, né, e que a maior parte deles, eles vão estar voltados para, normalmente, uma técnica específica. Então, uma abordagem específica que vai te dar aquele conhecimento dentro do tempo que o curso oferece, para que depois você possa aplicar no mercado ou aplicar fora do curso de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, acho que isso é um cuidado que a pessoa precisa ter para o que ela quer naquele momento, para o que ela está esperando na carreira. Eu acho que muitas vezes o curso que é mais curto é bom para quem está transicionando, por exemplo, que para quem quer conhecer mais, sem investir, sei lá, 4 anos, né, ou 2 anos de mestrado, por exemplo. Tem uma diferença. A academia, ela vai sempre permitir esse aprofundamento muito mais amplo, muito mais amplo. Você vai lá, você tem que mergulhar até as bases das coisas, sabe? Você tem que buscar as referências. Você não fica num nível, digamos assim, de colocar a mão na massa e fica ali, né, treinando. Você vai lá, você tem que ir às teorias, aos autores que já falaram sobre isso. Você tem que conectar esses conhecimentos. Por exemplo, quando você vai escrever alguma coisa, né, na academia, você diz, de acordo com fulano, que também coincide com o pensamento da outra pessoa. Então você vai, poxa, que riqueza, a fonte é essa aqui então, dessa informação. A base teórica, ela é muito importante. E a academia assim, muito voltado a isso, né? A buscar os pensadores, as pessoas que escreveram, que falaram coisas. Então, eu acho que a importância maior é essa. Bom, quando eu fiz meu mestrado, eu fiz em design, né, junto com o departamento de neurociências, né, aqui em Natal, que é o Instituto do Cérebro, que é do Siddhartha Ribeiro, né, um pesquisador famoso no Brasil todo. Ou seja, Natal ele é um centro de neurociências, né, no Brasil. E onde eu poderia conectar esses conhecimentos, né, se não na academia, né? A gente tinha contato com neurocientistas, né, e conectou os conhecimentos do design teóricos com conhecimentos teóricos de neurociências. Eu tive a sorte, assim, um privilégio realmente de ter praticamente 2 orientadores. Meu orientador, né, Guilherme Santa Rosa, onde eu devo todo esse olhar acadêmico, devo a ele, né, e muitas coisas da minha carreira também, em razão disso. E eu tive também um outro professor da área de neurociências, né? E
E foi muito importante, né, esse diálogo design, neurociências. Então foi essencial, realmente. Então essa conectividade de conhecimentos, que poderia ter sido, por exemplo, com psicologia, né, eu acessar pesquisadores de psicologia, onde, naquela época, eu teria a chance de fazer isso no mercado. Nunca, assim. Principalmente com neurociências, coisas muito avançadas. Conceitos e coisas que embasaram a minha pesquisa. Então a academia é isso, ela permite isso, essa riqueza, esse acesso de conhecimento. A gente que aparecia com o pai, tinha gente... A gente via, na engenharia existe isso também, né? Já estava mapeado em que momento do curso, né, em qual semestre, em qual disciplinas, existia maior taxa de evasão. Né? Então a gente via, é aqui que o cara descobre o que é o curso e é aqui que ele toma a decisão, né? Go or no go, né? Vou continuar ou não vou? Aqui que eu saio, vou buscar outra coisa. E isso é muito importante, né? Eu acho que criar um curso que seja mágico, assim, que tenha um percurso fantástico e que vá apresentar para o estudante apenas, sei lá, no 7º semestre o que é a área, não serve, né? Porque o cara descobriu tarde demais que não é aquilo, ou ele vai ter um diploma que ele não vai usar, uma área de conhecimento que ele não vai atuar, né? Então, eu presenciei muitos casos, assim, de gente descobrindo nas aulas de computação gráfica que não era aquilo, ou logo no início que via antropologia, de filosofia, não era isso que eu buscava, e aí o meu papel era antecipar um pouco, né, o panorama do curso, dizendo, olha, logo ali na frente tu vai ver isso, essa base de humanidades é importante por isso. Então, tinha de tudo, assim, né? E aí, eventualmente, dentro de uma universidade, no meu caso, onde eu trabalhava, tinha todas essas ofertas de tecnólogos, técnicos, a gente podia orientar melhor, né, também. Cara, de repente, eu era bem sincero, transparente, e dizia, talvez esse curso não seja para ti, talvez seja um tecnólogo em fotografia, né? Tu gostou muito da área de foto aqui, tu queria mais experiência sobre isso, não é no curso de design. Então, também eu podia fazer o direcionamento melhor, né, para uma área e para uma modalidade específica. A academia, para o profissional de design, aquele ponto que nós falamos no começo, diz respeito à pesquisa, propriamente, diz respeito à leitura que o designer faz sobre os fenômenos e que requer reflexão, requer um exercício de gerar o seu próprio repertório. É óbvio que o designer, ao longo da sua trajetória, do seu itinerário, a gente conhece designers sem uma educação formal em design, universitária e tudo mais, grandes designers brilhantes, mas o que acontece é que a universidade ela pode oferecer isso e, a partir desse conhecimento agregado que o designer tiver, ele vai poder aplicar nas suas pesquisas e vai poder também ter leituras mais certas sobre tendências, fenômenos e métodos que ele possa alçar dentro de projetos que ele vem desenvolvendo. Então, a universidade ela tem esse papel e o design pode se apropriar disso. A experiência do usuário, o campo da experiência do usuário, do design de interação, ele todo é formado por contribuições de pesquisa. A gente tem um exemplo daquele livro da Jennifer Priest, né, que é o Interaction Design. A gente tem grandes autores consagrados que são pesquisadores. Essas pessoas elas conseguiram popularizar esse conhecimento porque elas falaram na linguagem que o mercado estava precisando ouvir e os anseios que ele estava enfrentando também. E aí o designer ele pode se apropriar desses conceitos para, enfim, atuar no seu projeto a partir dessas teorias e dessas descobertas acadêmicas, né? Então, repertório e conhecimento de pesquisa são elementos fundamentais para a área de UX, e a universidade, como esse lugar que são feitas reflexões e perguntas, pode ser uma fonte de insumo aí para que o designer possa desenvolver o seu trabalho. Eu vou basear no meu próprio contexto, assim, né? Chega um momento que você quer ter, Denis, argumento, sabe? Porque muitas vezes a sua visão não... E é correto, ela é a sua visão, né? E muitas vezes as pessoas querem impor a sua visão porque, sei lá, por qualquer motivo. Então, quando você tem um embasamento de outras formas, você pode ter argumentos de outras formas também. E eu acho que esse é um ótimo
motivo para que pessoas que estejam no mercado há muito tempo, e elas com certeza vão se identificar com isso, muitas vezes as pessoas dizem, não quero que seja assim, entendeu? Ou o cliente, ou quem, sei lá, quem esteja num posto acima, né? Não acontece isso. E eu acho que você tem argumentos que, peraí, não é assim, de acordo com isso aqui, essa pesquisa, isso acontece dessa forma, ou seria melhor, talvez, se a gente tentasse isso. Eu acho que esse é um bom motivo, assim, você tem um arsenal de argumentos, né, que é o que o estudo faz com você, né? Você tira do seu ponto de vista para ver outro ponto de vista. Porque senão você fica ali... Você sabe que você tem aquela experiência, porque você já trabalha, sei lá, mais de 10 anos naquilo, mas é uma experiência prática. Você não conheceu outras pessoas, outros pensadores. Você está preso apenas no que sua mente delimitou como sendo verdade. E a partir do momento que você quebra isso, você vê que você não sabe muito pouco, na verdade, que você quer aprender muito mais. Esse é outro benefício. Você sempre entender que você sabe muito pouquinho, embora você tenha 20 anos de carreira, você sabe bem pouquinho, né? E você tem noção desse autoconhecimento, do quão pouco eu sei e quero entender mais, quero saber mais. É outro benefício que eu acho que um mergulho na academia pode ser benéfico para essas pessoas. Bom, na minha visão, eu volto para a questão de que tipo de profissional você quer ser, né? Você quer construir. Como você quer construir a sua carreira. Porque hoje a gente vê na área de design muita discussão sobre técnicas, né? A gente tem diferentes métodos de resolver problemas, mas se você não tem a base de você conseguir identificar qual de fato é o seu problema, por que você vai aplicar aquela técnica, né, a forma como você vai aplicar, né, não adianta você ter a receitinha lá, né, o passo a passo. Então, eu acho que ter noção de que você precisa construir uma boa base para ser um bom profissional no mercado, eu acho que isso é fundamental. Se você vai conseguir construir essa base através de uma educação formal ou através de de acesso a outro tipo de informação, que eu sou extremamente a favor também de que a gente tenha fácil acesso a leitura, a vídeo, né, enfim, a conteúdos que sejam mais rápidos para que a gente tenha contato, né, porque a gente também precisa fazer muita coisa na vida, né, nem sempre vai dar para se aprofundar em tudo, né, é importante ressaltar isso também, mas eu acho que o valor da academia vai depender do que cada pessoa quer na sua carreira e de como cada pessoa quer atuar no mercado. É interessante, né, ouvirmos essas visões e essas diferenças desses profissionais, mas também é importante a gente saber quais foram os motivadores que levaram esses profissionais a escolher esse caminho também de se equipar academicamente, de ir para um mestrado, um doutorado, sabe, numa jornada que não é fácil, nem um pouco. E dentro desse cenário de optarem por ter, sabe, uma profundidade no estudo, quais foram as vantagens em relação a isso para eles, que eles conseguem enxergar hoje no dia a dia de trabalho deles? Bom, acredito que todo mundo que fez ou que faz graduação faz porque existe uma pressão social para que essa pessoa faça graduação, e você sabe que existe uma pressão para algumas disciplinas. Hoje, você falar que você vai fazer game ou que você vai fazer design é muito mais aceitável, mas se eu tivesse falado isso na minha época, todo mundo ia te olhar com you're a loser, né? Imagina, para que você vai fazer isso? Vai ser advogado, vai ser... Porque a ideia era, primeiro, que você ia ficar fazendo aquilo a vida toda. 2, é que você devia procurar algo que te desse um sustento, porque você ia ser provedor. No meu tempo também, acho que foi a primeira vez que foi permitido as mulheres ocuparem cargos de gerência. Eu sou da época em que a gente usava ombreira, batom vermelho, cintura bem apertada, para poder ser gerente e no ambiente de trabalho, porque esse era o jeito de dizer, apesar de eu ocupar um lugar de homem, eu continuo sendo mulher. Enfim, era a minha vida, né? Essa é a minha vida, essa é a minha história e tal.
Então, esse olhar aí, né, de trabalho, ele passa por isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E foram esses os motivadores? Dos motivadores. Bom, continuando com a história do motivador, então, isso é graduação. Mas se eu pensar em pós, tem uma coisa que é anterior até a graduação. Eu acredito que o fato de eu ter sido criada por uma família que não teve acesso à educação e ter sido criada por uma mãe que dizia que não me deixava entrar na cozinha para eu não aprender a cozinhar, para poder me tornar outra pessoa, uma profissional, tenha me motivado a vida inteira a estudar do jeito que eu estudei. Eu era também uma criança muito tímida. Então, eu nasci no Brasil, fui criada na Argentina. Não sabia português quando eu voltei. Então, eu ficava muito em casa e ficava lendo, e eu gostava de ler, era meu, e era também uma questão do ambiente que eu estava vivendo. Então isso me acompanhou, e resultado eu virei uma pessoa que assim, o outro dia eu estava falando assim, não, porque alguém falou que não era para ler, que era só para ler blog, tem que ler livro. Eu falei, cara, foi a hora que eu falei, cara, que legal, mais gente falando aquilo, porque fica parecendo que eu sou a louca do livro. Eu sou a louca do livro, eu leio um atrás do outro, né, como eu estava te contando que eu estava na praia lendo um negócio que não tinha nada a ver com o ambiente de praia, porque eu curto, né? E fez toda a diferença para mim. E tem a questão também de eu gostar da profundidade. Eu não gosto de abrir a boca para falar uma coisa que eu li em 147 caracteres e achar que eu sou dona da verdade em 147 caracteres. Desculpa. Qualquer pessoa que me fala, qualquer pessoa na sua fala, vamos colocar de outra forma, qualquer pessoa na sua fala deixa transparecer a profundidade que tem sobre o assunto. Pela escolha das palavras, pela maneira como constrói a frase. E eu vejo gente rasa como um papelzinho, falando como se fosse a última bolacha do pacote. Meu amor, você não vai argumentar comigo desse jeito, porque eu vou te dar uma saraivada de trabalho acadêmico, que não vai ter fim. E aí eu destruo o teu argumento. Porque eu vi no blog de fulano, desculpa, você viu no blog de fulano, de onde você tirou esta pérola? Por que todo mundo respeita Don Norman e Jacob Nielsen? Não sei se vocês sabem, mas o Jacob Nielsen tem 3 doutorados. Não é pouco. Não é pouco. O Don Norman tem o modelo de memória de curta duração, o modelo de como funciona, é dele. Desculpa o francês, mas caralho! Uma peça fundamental do raciocínio da psicologia cognitiva tá lá, é esse cara. Como você que não quer que ele seja genial? Ele foi a fundo porque ele tinha uma sede louca de saber. E eu compartilho desse olhar, sabe? Não quero... Quando eu digo, por exemplo, tem o exercício que a gente faz quando volta da etnografia e faz lá as pilhas, eu vou fazer aqui numa planilha. Não, você vai imprimir, e você vai cortar, e você vai empilhar. Mas por que se eu posso fazer na planilha? Porque o exercício manual te faz o teu lobo frontal parar para encontrar o padrão, e você não sabe que isso está acontecendo. Quando eu falo isso na sala de aula, o cara faz assim... Não... Caiu uma ficha. Claro que não cai a ficha porque ele não sabe o que é cair uma ficha num telefone antigo. Mas ele realmente tem um insight que as coisas têm uma razão de ser. Sim. E que o exercício não pode, que o método não pode ser rompido dos cornos dele, porque o método existe porque existe uma razão e um porquê para cada coisa que está sendo oferecida ou exigida dentro do método. O mestrado ele surgiu na minha trajetória de uma forma bem curiosa, porque quando eu era aluno de graduação, aí eu me envolvi com projetos de extensão, de pesquisa também, de bolsas e tudo, e eu já tinha uma pretensão acadêmica mesmo, de entrar na área de ensino e tudo mais, só que surgiu uma oportunidade dentro da instituição
na área de pesquisa de desenvolvimento de software que eles têm ali, e surgiu essa oportunidade de pesquisar um núcleo, desenvolver um núcleo de design dentro da Superintendência de Informática, que é onde eu atuo hoje. E na época eles estavam investindo em profissionais para poder desenvolver esse trabalho ali dentro. Então a gente meio que explorou ali uma seara que ainda não tinha sido descoberta ali na área de TI da UFRN, e o mestrado ele surgiu como investimento dessa instituição para que eu, como profissional, me qualificasse para desenvolver pesquisas ali, gerar equipes e formar pessoas para poder atuar com UX ali dentro. Então, na verdade, eu fiz um caminho um pouco contrário, porque eu não entrei na área de ensino propriamente, mas na área técnica, o que é válido também. Inclusive, nesse processo, eu descobri essas duas modalidades aí, que elas têm sido bem comuns na área de mestrado e pós-graduação em estrito sensu, que é um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. A gente tem duas modalidades aí, e é importante enfatizar isso. O mestrado acadêmico é aquele mais tradicional, dissertação, teórico, a rigor, tanto quanto o mestrado profissional, né? Então, os dois eles têm o mesmo rigor e titulação. A diferença é que o mestrado profissional ele vai trazer para o profissional, esse trabalhador de alguma organização, ele vai desenvolver uma pesquisa em cima de uma problemática de mercado que aquela organização está atravessando. Diferente do mestrado acadêmico, que pode se aprofundar um tema amplo, teórico e filosófico sobre aquela área de conhecimento. Então, existem essas duas modalidades de mestrado, e a que eu fiz foi, no caso, o mestrado profissional. Então, eu apliquei uma pesquisa em cima da problemática de gestão de TI e de UX dentro da instituição. Depois que eu comecei a atuar, eu terminei minha dissertação e tudo mais, mas eu comecei a desenvolver métodos ali dentro da Sinfo, né, que é o setor que eu atuo. E dessas experiências, eu escrevi aquele livro, né, que é a Experiência do Usuário em Interfaces Digitais, que foi publicado pela FRN, né, uma publicação gratuita, e que era com esse intuito, porque eu tinha uma dificuldade gigante de conversar com o dev. Ele chega para você e diz, olha, tá pronto o sistema, agora falta o design. Aí você, não, mas você já tem o design. Se você fez o sistema, tem o design já, né? Então, eles não tinham esse entendimento. Então, toda essa experiência, os métodos que eu fui construindo para poder as pessoas entenderem lá dentro, os stakeholders, o que é design, como é que é esse processo, está relatado nesse livro. Então, eu acabei esquecendo de trazer essa mensagem também, que está disponibilizado para as pessoas aí poderem baixar, né? Uma publicação interessante aí, tem dado uns feedbacks bem legais, assim, pro pessoal. Quando eu comecei a aprender design, assim, para valer mesmo, antes da graduação, foi aquela revista Web Design, anos 2000 e tudo mais, que virou Wide depois, né? E lá tinha os artigos do René de Paula, do Fred também, Fred novinho. E aí, eu mais moleque ainda, que eu tava ainda, nossa, anos 2000. E aí, eu lembro que, assim, muita coisa que eu aprendi de design foi por causa dessas pessoas que compartilhavam isso, né? E como você, como o pessoal que está fazendo isso, aquele menino do Design 2020, esqueci o nome dele, o Guerra, Vitor Guerra, né? Cara, aquele trabalho dele é monstruoso. Ele fez uma curadoria ali. Depois que você fez a produção entrevistando ele, eu não sei como é que ele conseguiu em tão pouco tempo fazer aquilo. É um conteúdo magnífico. E eu me senti na responsabilidade de compartilhar também essas coisas, porque eu me formei na universidade pública, existe muito questionamento sobre as universidades federais, né, sobre investimento e tudo, e eu senti que era necessário a gente compartilhar isso como uma devolução, né, uma devolução do investimento que é feito do lado de fora, e as pessoas elas esperam que tenha esse conhecimento compartilhado. Então foi feita uma linguagem para que as pessoas acessem mesmo e se apropriem e usem aí também. De pensar que o mestrado, ele dá uma oportunidade, de fato, pelo que a palavra diz. Eu gosto muito da etimologia de mestrado, vem de maestria, né, de você poder ter um manejo de conhecimentos. Então, depois que a gente conclui a graduação, a gente tem um arsenal, um repertório de assuntos ali do design, e no mestrado você começa a manejar as técnicas e procedimentos para poder pesquisar em cima de problemáticas. É uma iniciação à pesquisa, e depois a pessoa vai para o doutorado, desenvolve suas teses, mas no mestrado você tem a oportunidade de desenvolver esse manejo sobre ferramentas e teorias já existentes e também começar a explorar outras. E aí é interessante que no meu trabalho, como a gente recebe muitos alunos lá também, não deixa de ser um trabalho de educação e de formação deles, eles acabam conhecendo também técnicas que eu aplico nos métodos que a gente desenvolve com os usuários, com os stakeholders ali, né? A gente atende a um grupo de unidades dentro da universidade e outras universidades usuários do sistema, são cerca de 30 ou mais em vários estados distribuídos. Então,
é um trabalho muito complexo e que exige diferentes métodos para a gente poder chegar no ponto que a gente precisa de entregar naquela solução de algum sistema. Então, para cada projeto existe uma solução e um método específico. E o mestrado ele me deu essa condição de poder saber selecionar isso, poder ter o discernimento de selecionar aquele método, aquela técnica, e também nos dá um discernimento, Rodrigo, de pensar assim, existem grandes métodos sendo divulgados, metodologias e tudo mais, e as startups, elas, os players, eles trazem uma repercussão desses métodos, mas nem sempre eles são adequados àquele contexto, né? Como é que a gente consegue identificar isso? A partir da teoria, a partir da fundamentação que a gente tem sobre aquela área de conhecimento. Então, isso nos ajuda também a saber o que eu posso aproveitar aqui, o que vai ser interessante, enfim, e seguir os projetos com os métodos adequados. Eu sempre gostei de estudar, né? E aí eu sempre gostei de estudar para me aprofundar nas coisas que eu estava, enfim, de alguma forma em contato. Assim que eu terminei a graduação, eu já tinha vontade de fazer um mestrado, mas aí eu segurei um pouco e fiz uma especialização, que foi uma especialização no formato de residência. Eu consegui me aprofundar um pouco mais na área de usabilidade, que já era o meu interesse. E aí eu só voltei para academia, de fato. Quanto tempo depois? Eu terminei a graduação em 2009 e eu voltei para a Universidade Federal para fazer o mestrado em 2013. Né? Então eu disse, não, eu quero dedicar esse tempo para aprender o que o mercado tem para me oferecer, e fiquei trabalhando bastante, e depois eu disse, não, agora eu quero voltar para a parte acadêmica e ver o que. Nesse tempo eu também comecei a dar aula em turma de especialização, e acho que foi uma experiência bem valiosa, mas eu queria voltar para a academia para entender mais de pesquisa, que era uma necessidade minha, e para também cursar disciplinas na área com uma outra maturidade, que eu acho que eu consegui aproveitar muito mais as disciplinas, sabe? Eu consegui olhar o que eu estava estudando e o que eu estava discutindo com outros olhos do que, né, aquela Gabriele que tinha acabado de entrar no curso, né, para fazer a forma. Teve um lado pessoal também da pesquisa, a forma como eu construí a minha pesquisa, mas do ponto de vista profissional, eu considero que eu me tornei mais criteriosa em alguns aspectos que o mestrado abordou. Então, por exemplo, eu achava que sabia fazer pesquisa muito bem, né? Uma certa arrogância, de certa maneira, né? Achando, não vai fazer pesquisa, já fiz algumas coisas de pesquisa, vai ser moleza, vai ser fácil. Mas aí a gente tem na academia um rigor de pesquisa que é diferente, né? A gente tem um tempo que é diferente. Então, a gente tem a pesquisa aplicada de uma forma diferente da pesquisa que a gente faz no mercado, no dia a dia. E aí não é comparando para dizer que um é melhor ou pior, mas elas têm propósitos, ao meu ver, que são um pouco diferentes, né? E aí, por isso, a construção delas e a aplicação tem as suas diferenças, né? Os seus detalhes. Eu fiz o mestrado por esses dois motivos, principalmente, né? Para entender mais de pesquisa, porque eu sentia que na minha graduação isso ficou faltando, né? Pagar as disciplinas, né? Voltar a estudar, me aprofundar sobre design, participar de discussão, ler artigos e tudo mais, com outros olhos, né? Depois desse tempo, com a maturidade um pouco maior do que na época da graduação. E assim, foi uma experiência ótima, né? Realmente para quem quer, porque aí eu conciliei, né? Estar trabalhando e estar estudando, mas assim, não me arrependo de forma nenhuma de ter feito o mestrado. Legal. Eu tive a sorte de, desde o início da minha graduação, poder trabalhar em escritórios de design, agências de propaganda, algumas bem conhecidas, algumas multinacionais, assim. Isso foi muito legal, foi me dando uma bagagem e um repertório para exigir mais do meu curso, dos meus professores, inclusive, né? Isso que eu estudava de manhã, eu sempre consegui fazer estágio tarde e noite, né? Hoje é bem difícil, pelo que eu ouço, assim. Então, quando eu me formei, eu cheguei, não vou dizer que eu bati no teto, assim, mas logo depois da minha formatura, eu trabalhei num dos maiores escritórios de design do país,
era onde, pelo menos aqui no Sul, todo mundo sonhava em trabalhar, né? E entrei, foi fantástico, foi onde eu tive minha primeira experiência de liderança em design também, com grandes clientes e tal. Mas teve um dia que eu já estava meio na dúvida sobre algumas coisas e teve um dia que caiu a ficha, assim, foi que eu estava, para variar, passando do horário dentro do escritório, né? E eu escutei, do outro lado da sala, o escritório meio vazio, estava eu e mais uns 3, 4 designers trabalhando, e eu escutei um arte finalista no final do dia, assim, umas 6h30, 7 horas da noite, ele ligar para a creche da filha e falar para a encarregada lá que ele não ia conseguir buscar a filha porque ele tinha um anúncio para finalizar. Aquilo deu uma mexida na minha cabeça, assim, de um jeito que no outro dia eu já comecei a repensar a minha carreira profissional. Então, tu imagina, um cara com uma filha pequena, de 3, 4 anos, deixando de passar um tempo com ela, deixando de buscar ela para levar para casa, porque tinha que finalizar um anúncio que dali 2 dias ninguém ia lembrar. Então, eu comecei a questionar esse peso do design que eu vinha tratando, né, um design muito efêmero, né, que é o design de comunicação, design para publicidade, assim, ele dura uma semana, dura um mês, talvez um ano, né, num annual report, alguma coisa assim, e depois ninguém mais lembra, ninguém mais dá importância para aquilo. Então eu comecei a pensar nisso e também eu comecei a me dar conta que em algumas discussões dentro da comunidade eu estava ficando fraco, eu estava me sentindo um pouco burro. Então eu juntei essas duas coisas, com descontentamento com a trajetória tradicional dentro dos escritórios de design e comunicação e uma lacuna de conhecimento que eu senti que estava se criando dentro da minha cabeça. Então eu não pensei muito e vou voltar a estudar, né? E vi o que era perto geograficamente de onde eu estava, de onde eu trabalhava. Negociei ali uma meia saída na sexta-feira, meio turno, né? Saindo meio turno numa sexta-feira e comecei a fazer um mestrado que era quinta-noite, sexta, tarde-noite, sábado, manhã e tarde. Bem puxado, assim, uma carga intensa de final de semana. E, cara, ali explodiu minha cabeça, assim, para um universo que eu nem imaginava de atuação em design, tá? E não vou me estender muito no mestrado, mas tem contato com pessoas que já, no meu caso, né, que já estavam na área acadêmica, eu tive contato com elas, tive contato com a crítica, com o espírito crítico sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que está no nosso entorno. E eu acho que um mestrado acadêmico, talvez essa seja a função principal dele, né, é incutir dentro das pessoas que um dia vão ser pesquisadoras um perfil crítico, né, sobre aquilo que a gente produz. E para mim, logo depois, eu tive, na verdade, nem tinha acabado o mestrado, eu consegui a oportunidade de lecionar nessa universidade onde eu passei 8 anos e meio, né? E ali, cara, eu tomei gosto pelo ensino, né? E por todo o emaranhado que está por trás disso, inclusive gestão acadêmica, gestão até financeira dos cursos, eu tive que ter contato com isso. E fui me mergulhando no universo da academia e foi natural, em determinado momento, buscar o doutorado, né? E aí tem uma correção, ou melhor, uma distinção que eu quero fazer, que é sobre o doutorado e o PhD. Eles são a mesma coisa, tá? O PhD, ele é um doutorado, digamos assim, que ele tem uma base de humanidade. Então, a gente tem doutorados em determinados campos do saber, né? O design, ele entra num campo de saber que é filosófico, por isso PH, que é de philosophy, né? Então, ele é um doutor filósofo, digamos assim, ele é um amante do saber em design. E aí, em algumas áreas, se não me engano, de exatas, medicina, a gente tem alguns outros tipos de D, né? Sem o PH antes, mas com alguns outros prenomes, assim. Então, o doutorado é isso, né?
é a mesma coisa. E o meu doutorado, ele foi... Aí sim, aí a gente mergulha no saber científico, na produção científica, na produção de teses, na produção de ciência, que é a produção de teorias. E aí que a coisa, para quem gosta de pesquisa, é aí que a coisa fica legal de verdade, porque aí tu começa a gerar as tuas propostas, né? Diferente do que está na mídia hoje, aí não é com base no achismo, é claro, né? A gente gera nossas propostas com base em questionamentos sobre o estado da arte em determinado ponto muito específico da produção de conhecimento, no meu caso, em design. Então, tu pega lá um objeto de estudo muito, muito peculiar, que no meu caso era o ensino a formação de profissionais de design orientados para a inovação. Então, era muito, muito específico. E durante 4 anos, tu te aprofunda naquilo. Para lá, no final, tu poder oferecer um questionamento ou uma contribuição àquilo que já foi produzido sobre o mesmo tema. Então, numa linha do tempo, eu acho que foi isso que foi me levando a buscar essas titulações, né? E no pano de fundo de todo esse trajeto, que é bem cansativo, me deu alguns cabelos brancos e um cálculo renal, uma paralisia facial no meio do caminho, assim, foi bem tenso. Mas o pano de fundo disso tudo, cara, eu acho que é a busca por conhecimento. Assim. Dificilmente alguém dura esse percurso inteiro se não tiver uma paixão muito grande por aprender, né? E também por transmitir, porque eu acho que não faz muito sentido esse aprofundamento todo se não for para estar, não digo nem numa sala de aula, mas no teu próprio caso, né? Não for para estar disposto a disseminar conhecimento, a ser crítico e a incutir pensamento crítico na cabeça de outras pessoas, né? Então, esse é muito do papel que tu faz, e se a pessoa não tiver pelo menos esse perfil, pelo menos essa... Não dá para dizer que tudo são flores, né, Rodrigo? Acho que tem que ser honesto, assim, porque, como tu falou, o preço é alto, a dedicação de tempo é alta. Eu pensei em desistir 2, 3 vezes, porque a gente vê ou melhor, a gente deixa de ver em alguns momentos onde aquilo vai dar, né? E tu é gestor de projetos, tu sabe que tem num microcosmos menor, assim, a gente enfrenta isso no dia a dia também, né? Na condução de um projeto tem aparentes becos sem saída, assim, que, putz, é 2, 3 dias depois que a gente vai descobrir, né, onde aquilo vai dar ou como superar aquilo, né? Num time maior, num doutorado, no mestrado, a gente vê 1, 2, 3 meses depois onde aquilo vai dar. No meu caso, eu dei um tempo assim na minha pesquisa durante uns 3 meses, eu não li nada, não encostei em nada relativo àquilo, e foi fantástico, foi a melhor coisa que pôde me acontecer, né? De voltar com outros olhos, de ter absorvido outras coisas no entorno, assim, para continuar com a empolgação que eu estava desde o início, né? Claro que no mercado a gente não tem 2, 3 meses, né, de luxo, para se dar o luxo de parar um projeto, mas é mais ou menos a mesma relação, né? Então, o cara sobrevive e fica pronto para outra, guarda no repertório um tipo de problema que certamente da próxima vez que aparecer o enfrentamento vai ser bem mais fácil, né? Eu acho que principalmente, tem um aprofundamento da área que eu escolhi estudar, né? Então, eu me aprofundei em bibliografias que estavam relacionadas. O meu trabalho foi em gráficos interativos para educação, então como esses gráficos influenciavam de alguma forma para o entendimento de um conteúdo escolar, e aí eu consegui estudar e me aprofundar em bibliografias que estavam relacionadas a essas áreas que eram do meu interesse, né? Então, educação, interação, né, e informação gráfica. Né? Então, essa bibliografia que eu estudei e esses conhecimentos que foram adquiridos nas discussões, na construção da dissertação, eu consigo trazer em alguns momentos para defender algum tipo de discussão, para defender algum tipo de posicionamento dentro do dia a dia. Eu não vou dizer que isso é claro, que aí talvez seja essa a dificuldade de se identificar o valor, né? Porque
fazer um mestrado, de qualquer forma, é uma dedicação muito grande, você tem um tempo muito grande que você precisa, né, uma energia muito grande para dispor ali, e às vezes a gente não consegue traduzir isso tão facilmente no valor do dia a dia. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um critério muito maior, eu sou muito mais criteriosa quando eu vou construir o meu plano de pesquisa, por exemplo, sabe? Mesmo que esse plano de pesquisa não é uma pesquisa numa formatação acadêmica, né? Mas eu tento, por exemplo, ter todo o meu problema muito bem definido, todo o meu script de roteiro com as perguntas muito bem fundamentadas do porquê que eu estou fazendo cada uma daquelas perguntas e se elas vão me levar, de fato, ao objetivo, né, da minha pesquisa. Então, acho que tudo isso eu consegui construir no exercício que foi feito no mestrado, né, para ser mais criteriosa na construção de alguns desses trabalhos que são feitos na atividade de design, seja na questão da própria escrita também, né? Então, acho que foram uma série de benefícios aí. Eu acho que o difícil, Rodrigo, às vezes é você fazer a relação direta, sabe, desses pontos. Mas eu acho, se eu for olhar, né, assim, de forma, né, olhar um pouco mais para fora, eu acho que eu sou uma profissional melhor, né? Eu tenho certeza, na verdade, que eu sou uma profissional melhor por ter passado por essa experiência, né? Mesmo que hoje eu não atue de forma acadêmica, né? Eu atuo para o mercado, mas eu dou valor ao que eu consegui discutir, enfim, construir nesse tempo do mestrado, sim. Tá, bom, fazer um mestrado trouxe muito valor no mercado, na minha opinião, assim, por quê? Porque ela trouxe coisas, uma profundidade que no mercado, como eu já falei, é difícil encontrar, né? Então, veja bem, eu já relatei a minha pesquisa de mestrado muitas vezes quando eu faço uma entrevista, por exemplo, porque foi uma oportunidade muito rica de pesquisa, né? Então eu mostro as técnicas, por exemplo, que eu passei, coisas que às vezes no mercado nem tive a chance de aplicar, entende? E eu acho que isso traz um portfólio, realmente, de maturidade, né? Por exemplo, eu entrevistei idosos em hospitais, eu entrevistei idosos em asilos, porque minha pesquisa era relacionada a isso. E isso tem um background muito rico de técnicas que foram utilizadas, muito específicas muitas vezes, tempo também que eu tive para fazer isso, né? Comparações de contextos diferentes, por exemplo, só participando de uma pesquisa acadêmica eu pude perceber nuances muito particulares de, por exemplo, diferenças entre a interação que idosos de asilo públicos tinham com a tecnologia, que era diferente de idosos em asilos privados. Os de asilo públicos, por incrível que pareça, tinham mais familiaridade com tecnologia. E aí eu sentei para entender isso, e eu entendi o seguinte, que o asilo público recebia muito mais visita de pesquisadores que levavam tablets, sabe? E eles terminavam tendo mais contato do que do asilo privado. Olha só, coisinhas assim, né? De peculiaridades que só realmente você, com o tempo de fazer pesquisa, você percebe. Então eu acho que trouxe um olhar muito, muito rico para o mercado, isso, sabe? O mercado sente falta desse olhar, dessa profundidade, de alguém disposto a ver detalhes nas coisas, de não apenas ficar na superfície, mas de ir lá a fundo para entender os porquês. Então eu acho que isso é bem valioso. É bem valioso. Muitas vezes no mercado a gente não tem tempo ou chance, né, de ir tão profundo nas coisas. Então acho que isso fica sendo algo muito valioso. Eu optei por fazer mestrado, Lemes, porque eu vinha trabalhando já há muitos anos no mercado. Eu sentia que eu tinha uma ótima prática, eu já identificava padrões, digamos assim, das minhas decisões e do que eu percebia, né? Mas eu sentia que faltava a teoria, esse embasamento, sabe? É como se eu estivesse apenas nesse nível assim, operacional, fazendo o meu trabalho, mas eu não queria mais só isso, eu queria realmente mergulhar, eu queria entender os porquês, eu queria entender, sabe, o olhar de pesquisa, eu queria isso, eu senti a necessidade disso. E comecei, né, inclusive eu comecei fazendo uma especialização em artes visuais,
porque eu sempre gostei de observar quadros, obras de arte, mas eu queria ir além disso também. Eu queria saber os artistas, os estilos, o que é que eles faziam. Então eu fiz isso, né, inicialmente isso, e depois eu mergulhei no mestrado mesmo de design, né, para mergulhar nessa parte de projeto, né. São duas coisas que se conectam muito para mim, assim, a coisa, né, a arte e o design, embora sejam absolutamente desmembradas. O design é projetual, né, a arte não, é expressão. Mas eu gosto dos dois universos, então eu mergulhei nos dois. Lógico que no design eu fui muito mais fundo, né? Fui pesquisar mesmo. Mas foi muito bom também, assim, estudar sobre arte. A gente ouve bastante profissionais, né, por aí, em discussões, em eventos, falando que a academia se distanciou do mercado, né? Essa é uma dúvida que alguns enxergam assim, outros não. E quem até enxerga que tem uma certa distância, consegue falar que isso é importante. Ter essa separação, sabe? Para que um isole o outro e consiga sobreviver e funcionar. Mas será que é sadio? Será que realmente podemos ver essa diferença? Qual o sentido disso? E além disso, eu acho que é interessante jogar a dúvida também, da qual esses profissionais trouxeram nessa discussão, como a gente pode fazer para que esse distanciamento não se torne tão distante assim. Que haja uma aproximação entre academia e mercado, pelo menos uma ponte onde o que é pensado, construído e pesquisado na academia possa ser usado no mercado. Tá aí, é uma questão que eu joguei para eles, olha só. Olha, na verdade o distanciamento ele já acontece há muitos e muitos anos, né? Não é de hoje, não é de agora, não é design, são todas as áreas. Obviamente, se eu quero trabalho científico, com valor científico e nenhum viés, se eu aceitar o dinheiro de uma empresa, pode ser que saia um resultado enviesado. Eu sempre falo que, quando estou dando aula sobre questionários, que dependendo do seu viés ou daquilo que você acredita, a resposta está na pergunta. Porque a sequência de perguntas filtra o cérebro para dar a resposta que você quer. Resultado, né, vai ser ruim. Então, a gente precisa a academia tomou cuidado de não receber o funding direto para uma pesquisa, é o funding para a escola. Mas isso cria uma distância, porque as pessoas que mais conhecem do assunto estão longe da realidade. Naquele documentário sobre o Bill Gates, ele chama, né, os acadêmicos e ele não consegue engajar o sujeito ali. Sim. Porque ele está fechado em produzir paper acadêmico, ir para o indicador dele, ele não está fechado, ele não está no problema. Então, quando ele volta com a mesma ideia, mas com uma outra abordagem, que é o do desafio, o pessoal aceita e se engaja de uma outra forma. Mas não é como academia, é como acadêmico humano que quer ajudar outra pessoa, né? Sim, perfeito. E o que você acha que pode ser feito, então, para que os profissionais de design enxerguem o valor que a academia pode contribuir para o mercado? E se é possível isso também? Eu acho que pode. Quando lá em 2009, quando a gente fez o primeiro Interaction South America, eu fiz algo que a sede não fazia, né? Que o main não fazia, que era ter o pedaço profissional e ter o pedaço acadêmico. Por quê? Porque os dois precisam conversar. Sim. Porque o método acadêmico cria um rigor, ou ensina um rigor que é necessário para que a gente seja melhores profissionais. E o lado profissional traz problemas que a academia não está vendo, porque ela está fechada num mundo mais homogêneo, vamos dizer, né? Então eu escolho o problema que eu quero ver e tudo mais. E quando você está no mundo, o mundo é assim, olha, não consegui, 8 entrevistados, né? A história dos 5 entrevistados, 8 entrevistados e tal, é que quando o Jacob Nielsen fazia os testes lá dentro da AT&T, o pessoal falou, não dá para fazer com 1.500 toda vez não, que não tem dinheiro, brother. Aí ele saiu que nem um louco para trabalhar junto com um estatístico para encontrar qual era o método e encontrar o ponto ok de custo-benefício.
5. Olha que legal. Então, ele estava lá com os doutorados dele e mesmo assim ele não e estava dentro da indústria, e foi só quando ele voltou para a academia que ele encontrou os 5 usuários, e a gente sabe, você e eu, né, todo mundo que está trabalhando nisso, que com 3 usuários você já encontrou o padrão, você só tem mais 2 para aumentar a probabilidade de encontrar isso na vida real, mas com 3 você já tem padrão. É uma forma que a gente consegue enxergar como academia e mercado precisam, né, um do outro. E eu acho que precisam um do outro, sim. E acho que a academia ficar isolada tem um lado bom, porque tem tempo para se aprofundar. Quando isso acontece, e não se contaminar, e tem um lado que precisa juntar com mais frequência. Existe. Não dá para negar que existe uma distância evidente entre academia e mercado. A distância existe. E ela acontece pelo simples fator de que a universidade ela cresceu muito no seu aspecto produtivo, ela produz muito conhecimento, mas ela produz de uma maneira muito fermentada, muitas vezes. Então, ela produz para dentro. A comunicação científica, ela é feita, e isso é muito importante dizer, e que é legítimo, é importante para o método e o processo da ciência acontecer, que a comunicação seja feita aos pares, a teoria seja validada, as hipóteses sejam questionadas, e aquilo possa virar, de fato, um conhecimento e agregar uma teoria, um campo de atuação. Mas, muitas vezes, isso se encerra na produção de papers, de artigos científicos, que muitas vezes não são acessíveis do ponto de vista de leitura para a maior parte do público, do mercado, enfim, para a sociedade. Então, quais são as aplicações desses conhecimentos que estão sendo gerados numa pesquisa de base, por exemplo, que leva anos? Quais são as aplicações desse tipo de pesquisa no mercado? Muitas vezes, as pesquisas aplicadas, elas surgem de pesquisas de base, que são feitas por anos, e acontece algum acidente, vou pegar um exemplo de uma indústria química, isso acontece demais, né? Estão pesquisando algum componente lá e surge um material, isso aqui serve para o estofamento de um sofá, ele ficar mais sustentável, tudo. Muitas vezes isso acontece assim, essa aplicabilidade. Então, é difícil de a gente conseguir ver essa sinergia se a comunicação da universidade ela não mudar para uma área mais pública, para que essa ciência ela possa ser divulgada na linguagem das pessoas, né? Então, precisa sim acontecer a produção acadêmica, mas precisa também de acontecer uma nova comunicação desses resultados da academia, para que as pessoas possam se apropriar, elas percebam, olha, isso aqui, eu estou passando exatamente, enfrentando essa problemática, e os caras estão pesquisando isso. Eu acho que eu vou absorver isso para a minha equipe, a gente vai tentar fazer isso dentro da nossa organização. As pessoas têm que olhar isso como uma tradução, né, dessa ciência que está sendo devolvida. A universidade ela tem esse papel de pesquisar, gerar conhecimento e ter a devolução desse conhecimento também para a sociedade, para o impacto dessa sociedade, né? Então, a questão é mais de comunicação. A comunicação e os produtos que são gerados, que não devem se encerrar só em artigos, mas em produtos, inovações, tecnologias, patentes, enfim. É muito importante a gente pensar nos papéis de cada setor, né? O setor acadêmico, o setor produtivo, eles têm papéis específicos e tempos específicos de entrega, né? Então, a academia é um lugar de reflexão, de perguntas, de gerar teorias e aplicar esses conhecimentos, num ritmo muito diferente do mercado. O mercado ele exige celeridade, ele exige solução rápida e, óbvio, que soluções responsáveis também. E aí é interessante que cada setor desse possa olhar para o outro e entender o que pode ser extraído de bom e o que eu posso aprender com o outro. Então, a universidade, ela é esse lugar de perguntas, e a gente tem muitas problemáticas no mercado que exigem reflexões de impacto. Por exemplo, as tecnologias que nós estamos criando, qual é o impacto social delas, eticamente falando? A gente está produzindo design ético, a gente está conseguindo ter um progresso tecnológico, mas ele está conseguindo ser ético o suficiente? Isso são questões que não envolvem somente o desenvolvimento tecnológico, envolvem questões de filosofia, de ciências sociais aplicadas, enfim. Então, o mercado ele pode absorver da academia esses conhecimentos, esse repertório, para poder produzir soluções que elas, de fato, tenham um impacto positivo. Já a universidade, ela também pode aprender com o mercado no seguinte aspecto. Como é que é a formação hoje do aluno na universidade? Ela continua sendo a de várias décadas atrás. Existe ainda uma mudança muito grande a ser feita na formação de alunos, e a gente pode aprender com o mercado como é que são as capacitações que estão feitas aos colaboradores, como é que os ambientes de trabalho se organizam para promover conhecimento,
mesmo que de maneira informal, com workshops, enfim, com cursos livres. O que a universidade pode trazer para essa realidade dela, do seu próprio ensino, das suas frentes formativas, para que ela possa andar em sinergia? A gente tem grandes pesquisadores aqui, Rodrigo, no Brasil, que fazem trabalhos sérios. Inclusive, eu fiquei numa responsabilidade muito grande de falar depois da professora Mires, né? Me colocou numa berlinda aí, porque geralmente o nível tem que ir subindo, né? Mas, assim, a Mires, ela é um PhD brilhante, ela faz uma sinergia, você vê o trânsito que ela tem da ciência para o mercado e como as coisas acontecem no trabalho dela de uma maneira muito fluida, né? A gente tem o Fred Van Amistel também, na Federal do Paraná, né? na Tecnológica Federal do Paraná, desenvolvendo trabalhos com Renault, com indústria. Então, a gente tem, sim, pesquisadores dentro da universidade, na área de design, que têm feito um trabalho relevante e marcante nessa relação de diálogo entre universidade e setor produtivo. Então, isso é possível de acontecer quando há essa vontade das duas partes e há um exercício também de romper com paradigmas para que a gente possa avançar nesse aspecto da inovação em design. Eu não discordo totalmente dessa discussão, né? Porque eu acho que a gente tem, sim, muito que melhorar nessa relação de mercado e academia, principalmente se você não tiver esse olhar generoso assim para esses detalhes do que né, essa formação né, formal vai trazer de benefício. E eu acho também que tem uma certa cultura também de quem se aprofunda em mestrado e doutorado é porque está seguindo uma linha acadêmica, o que vai deixar de ter atitudes práticas ou posicionamentos práticos, que em geral é o que o mercado precisa, né? Então eu acho que, por exemplo, a instituição que você decide estudar vai fazer total diferença, né, se ela tem uma conexão com o mercado ou não, e eu acho que é alinhado para o que você quer construir na sua carreira também, como profissional, sabe? Eu acho que a necessidade do mercado, ela precisa estar dentro da grade da universidade, mas ela não deve se restringir só a isso, na minha opinião, sabe? Porque eu acho que na universidade a gente tem também o momento de explorar, né, de errar, enfim, de discutir, de gerar conhecimentos a partir dessa discussão, né? A universidade é importante do ponto de vista de pesquisa, né, de abrir novos caminhos, de, enfim, levantar novas técnicas e tudo mais. Então, eu acho que esse linkzinho aí, ele precisa sempre existir, né? Mas a gente também não pode, ao meu ver, construir uma universidade que ela vai estar somente para atender as necessidades atuais do mercado, né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Olha, eu não tenho, talvez, essa visão por não ter o conhecimento mesmo a respeito disso, né? Mas, assim, eu não percebo, não, assim, muita gente fala, né, do distanciamento e tal. Não, mas eu acho que a academia, ela é isso também, ela é esse tempo diferente, sabe? Essa velocidade diferente do mercado, né? Por outro lado, aqui na academia acontece algo mais denso, né, e mais rico do que no mercado, mas eu não vejo essa diferença, não, sabe? Eu vejo o mercado se apropriando desse tempo que se tem lá disponível para se aprofundar. Eu vejo o mercado também se beneficiando disso. Eu vejo a academia também se beneficiando disso. Eu vejo, por exemplo, empresas júnior, né? Tem aqui na UFRN, tem em outras universidades, a academia dialogando com o mercado, né? Pesquisas que acontecem em empresas, isso é muito também comum de ser visto, né? Assim, muitas vezes pesquisas acontecem porque empresas permitem na academia. Eu não vejo isso, não. Talvez seja uma falta de visão minha, na verdade. Talvez exista, eu nem sei. Mas, assim, no que eu percebo, eu vejo um diálogo. Assim, vejo velocidades diferentes, mas eu vejo um diálogo acontecendo. O meu mestrado, por exemplo, foi um mestrado profissional, né? Que é outra abordagem. Embora, graças ao Santa Rosa, né, que é quem viabilizou esse mestrado aqui em Natal, ele tem uma visão muito acadêmica, então foi praticamente um mestrado acadêmico, né, que eu fiz também, assim, junto com esse mestrado profissional, praticamente.
Então é isso, eu vejo esse diálogo acontecendo, em velocidades diferentes, mas eles acontecem. Cara, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, ou talvez um pouco menos, né? Não vamos exagerar, mas é uma pergunta muito cara, assim, cara em termos de apreço, sabe? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Pelo menos quem já se deu conta ou quem enxerga essa distinção, né, dos dois mundos, digamos assim. Olha, tem alguns caminhos, tá? Na área de design específico, como tudo é tudo muito visual, né? Normalmente, mesmo em pesquisa, mesmo em nível de doutorado, assim, eventualmente se geram coisas que são tangíveis, que são visíveis, tá? Eu acho que uma coisa que pode ser interessante, primeiro, é difícil. Eu acho que teria um estágio antes disso, mas vou falar igual, tá? Seria buscar participar das bancas de qualificação e de defesa, de doutorado ou de mestrado, tá? As bancas são públicas, a não ser que elas tenham gerado alguma patente e que alguma empresa bancou, enfim, aí elas são restritas, tá? Mas quase a totalidade das bancas em qualquer instituição de ensino, qualquer uma, mesmo as particulares, são públicas. E ali, se tu parar para sentar 20 minutos, não lembro, meia hora, 20 minutos numa graduação, 1 hora no mestrado e 1 hora numa banca de doutorado, tu vai ter contato ali, primeiro, com o estado da arte, ou seja, com todas as pessoas que já falaram sobre aquele tema daquela banca. Eventualmente, tu vai ter contato com uma solução que pode ter algum nível de impacto no mercado, talvez até na indústria que tu pertence. Na minha experiência, eu já vi coisas tão geniais quanto as que eu já vi em algumas bancas de mestrado e doutorado. Sem falar que numa graduação, raramente a gente tem alguma produção que é teórica. Então, normalmente se geram no final ali soluções tangíveis que podem ir tranquilamente para o mercado, sabe, com desenho técnico. Se for um produto com especificação de parâmetros de produção, é só executar. Então, e as pessoas não sabem disso, né? Então, o que eu falei que teria um estágio antes de repente, essa coisa acontecer, é comunicar que essas coisas existem. E isso a universidade faz muito mal. Normalmente, eu já passei por isso também, né? Quando a gente quer se aproximar de uma empresa, a gente vai fazer um convênio que passa pelo setor, o departamento jurídico, vai levar, sei lá, 2 semanas para ser assinado, e aí expirou, não sei o quê, quando voltar na empresa, a pessoa que assinou já não está mais lá. Então, é tudo muito burocrático, tá? Então, eu acho que a função, nessa solução que eu desenhei, assim, eu acho que o papel da universidade seria comunicar melhor o que acontece lá dentro, o que está sendo produzido lá dentro. E isso, de forma alguma, é suficiente. Tá? Não é suficiente. Os cursos têm página no LinkedIn, no Facebook. Algumas universidades colocam suas conquistas no LinkedIn, mas não é suficiente, sabe? Eu também não sei qual seria a solução. O fato é, falta comunicação, né, para chamar as pessoas de mercado da indústria para dentro da universidade, e eu acho que essa comunicação teria que ser mostrando o que já foi gerado lá, mostrando que tem produtos que poderiam estar tranquilamente na linha de produção de uma indústria de utilidades domésticas. Já vi carros completíssimos desenhados num trabalho de graduação, sabe? Então, no fim das contas, eu acho que falta comunicação para que isso aconteça. Aí também falta um pouco de jogo de cintura das universidades para entender que a dinâmica de mercado é particular, é peculiar, é específica do contexto mercadológico, e ter canais, departamentos que façam essa conversa. Isso já existe, tá? Com os parques tecnológicos, com algumas secretarias de inovação, para reitorias de inovação, o pessoal já se deu conta disso e está buscando. Mas existe um trajeto considerável aí até esse fluxo de circulação de pessoas do mercado dentro da academia acontecer, bem como o contrário também. Legal. Eu tenho... Isso, infelizmente, no Brasil é um pouco raro, tá? A gente vê doutores
em empresas, e o contrário também, profissionais da área participando de bancas ou avaliando os trabalhos de produção científica dentro das universidades, o que é um equívoco. Tá? Eu acho que essa troca bilateral, obviamente, deveria acontecer. Falo no Brasil porque, cara, o Vale do Silício inteiro foi construído muito arraigado em pesquisadores, em professores que estavam vinculados à universidade e que precisavam dar vazão para suas pesquisas em produtos e enfim, projetos de orientação mercadológica, né? E em muitos lugares até hoje funciona assim. Existe um incentivo, existem bolsas que as próprias empresas dão para pesquisadores pesquisarem questões, problemas que obviamente são do interesse dessas empresas, né, e que no final geram 10, 15 patentes no final de uma pesquisa com 3 pessoas envolvidas. Isso não tem preço esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, e se eu não me engano, o colega que entrevistou antes de mim falou isso, né, é a diferença de timing, de tempo de construção na academia, na construção de conhecimento, e no mercado da construção de projetos e de soluções, né? Obviamente, os tempos são bem diferentes. Então, eu tive uma vez um projeto que eu busquei fomento público, e a previsão que a gente deu para a conclusão do projeto foi 2 anos, um projeto de produto. Tá? No mercado isso não existe, né? Primeiro que o P&D é contínuo, está sempre gerando insumos, né, de novos materiais, novas tecnologias, e quando um projeto entra na esteira, ele tem um tempo muito menor que isso para ser concluído, né? Então existe sim essa diferença de timing, tá? Mas existe uma outra coisa que eu acho que talvez seja até mais crítica, que é a diferença de discurso, a diferença de vocabulário, né? A diferença de objetivos até da academia e do mercado, tá? Eu estou falando as diferenças para depois chegar no que isso me agregou, né? Como eu vejo isso como diferencial. Então, a diferença de discurso, né? O colega também que entrevistou falou, né, que a produção de conhecimento ela vai virar um artigo, vai virar... hoje em dia tem muita gente publicando no Medium, que é muito mais acessível. Acho que isso já é um ganho, né? A abertura é muito mais universal, né? Mas fica, em linhas gerais, fica dentro da comunidade de design ou de comunidade acadêmica de design essa produção. Tá? Então, existe, inclusive, um receio das empresas em buscar as universidades, porque já sabe que é lento, já sabe que é enrolado, o pesquisador vai querer achar problema onde não tem, então vamos evitar ao máximo. Tá? Já participei de grandes projetos que juntaram empresas e universidades, mas o fato é que a grande maioria procura se distanciar, né? E a universidade também olha o mercado com, né, os caras só querem lucro, são gananciosos, não querem investir para ter aqui um bolsista ou 2 bolsistas e um pesquisador trabalhando junto com eles, então deixa assim. Tá? Então essa é a diferença. Mas o que isso me trouxe, né, depois de toda essa discussão e de olhar com crítica para todo esse contexto, eu acho que isso me trouxe alguns ganhos, tá? E que eu ainda estou descobrindo, então talvez a resposta não seja mais completa possível, né? Essa minha transição aí, ela tem menos de 2 anos, né? A transição de volta para o mercado. Então, eu acho que talvez o grande ganho que eu tive, que eu já percebi, assim, é desafiar o briefing, tá? Então, quando tu tá dentro da empresa e a gente está numa jornada de descoberta ou numa jornada de inception, assim, de um novo produto ou algum nível de melhoria, eu acho que o espírito, assim, de um acadêmico ou de alguém que tem um mindset de pesquisa é não aceitar o primeiro nível de problema como certo, nem a primeira solução como certo, sabe? Ao menos que se tenha dados para aquilo. Então, essa é outra coisa, né? Buscar fundamentar, pelo menos, as tomadas de decisão que são críticas dentro de projetos e de discussões,
buscar fundamentar com algum nível de dados, né? E hoje a gente tem ferramentas, quem trabalha com produtos digitais tem inúmeras ferramentas que coletam dados para a gente. E só o que a gente tem que fazer é, quando muito, analisar eles. Porque às vezes até a análise, né, já cai num funil lá, a gente já tem alguma certeza a partir de um volume de dados imenso. Então, eu acho que a gente usar dessas ferramentas que facilitam o trabalho braçal, ou seja, colocam o timing de pesquisa num timing de mercado, né? E a gente se cercar dessas ferramentas e ter um mindset crítico assim para olhar para tudo que está sendo gerado dentro daquele contexto de projeto, dentro do contexto da empresa, para não aceitar a primeira resposta de tudo como a resposta certa. Então, resumindo, assim, eu acho que são esses os dois grandes ganhos que eu já consegui perceber, né? Não aceitar uma resposta como pronta e buscar fundamentar toda a tomada de decisão dentro do projeto, dentro da empresa, com dados. Sejam dados qualitativos, quantitativos, mas buscar fundamentar aquilo com respostas, com dados de mercado, né? E, obviamente, eu não ia deixar de perguntar para esses profissionais sensacionais, né, poder juntar com pessoas assim, qual é a dica que eles podem deixar para você que está assistindo esse vídeo. Dica de ouro para quem está começando ou para quem, sabe, tá querendo achar preparo, se construir, se tornar um bom profissional. Então, obviamente, vamos ouvir essas dicas maravilhosas desses profissionais. Olha, dica de ouro para quem está começando. Primeiro, eu não sei em que ponto da tua vida você está começando, porque às vezes você está começando já, você fez uma transição de carreira e aí você resolveu fazer design e tal. Então, eu acho que tem que entender o momento que você está. Outra, não seja imediatista nunca, independente de você estar fazendo transição e já ter muitas responsabilidades. Todas as coisas demoram tempo para amadurecer. E aquela história das 10.000 horas, né, que se traduz em quase que 10 anos, tem uma ressalva sobre isso que é importante. Você só vai ficar bom naquilo que você deseja ficar bom se todo dia você errar num lugar diferente. O que significa que você vai praticar. Assim, eu sou ruim em, programação. Ou mexer com a biblioteca da ferramenta fulana. Cara, vai lá e mexe na ferramenta. E procura ativamente descobrir o que é que você está errando. Pede para outra pessoa te observar. Alguém que tenha mais destreza naquilo que você está errando, para te dar a orientação, para te mentorar. E aí, acabou de errar ali, bom, continua errando aqui. Então vai... Eu sempre brinco com os meus professores quando a gente está fazendo a grade, falo assim, acabou o semestre, vamos ver o que fizemos de errado. Erramos aqui. Vamos errar num lugar diferente? O que a gente vai fazer de diferente esse semestre? Porque dizer que as coisas estão prontas, elas nunca ficam prontas, a gente nunca fica pronto. E que bom que a gente nunca está pronto, porque o dia que a gente ficar pronto, eles botam a gente numa gaveta. Não existe prática sem uma teoria. Não existe ação sem a gente ter alguma orientação, alguma fundamentação. A área de design é uma área que ainda é muito conhecida pela criatividade, por, sabe, as pessoas escolhidas para terem ideias, né? Algumas nascem com criatividade, outras não. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que é exercício, é trabalho, é fundamentação e é um processo de diálogo com várias pessoas. A universidade e a formação intelectual, ela permite que o designer ele possa ter acesso a reflexões e, a partir dessas reflexões, ele saber que o conhecimento dele pode ser agregado ao outro e o conhecimento do outro, de outro campo, também pode ser agregado ao dele. Esse designer ele vai ter uma ampliação da sua visão de design para ele poder, então, atuar em uma organização entendendo que o conhecimento ele percorre diferentes assuntos, diferentes conhecimentos, diferentes culturas. Então, eu diria que a teoria ela ajuda nesse sentido, porque a teoria ela exige reflexão e exige a gente dar um passo atrás, fazer as perguntas, não encontrar as respostas certas, mas fazer as perguntas certas. Mais uma vez, falando sobre acesso, né? Acesso à informação,
oportunidade de acesso à informação. Eu acho que a gente está muito longe de ter uma igualdade aí de oportunidade, né, acesso ao estudo, né, para todas as pessoas de forma igual. Então, eu acho que a minha dica de ouro aí seria: faça o melhor, né, dentro do que você tem acesso, e à medida que você for tendo acesso a essa informação, busque sempre um pouco mais dentro do que você quer construir, né? Então, se você hoje não tem como fazer uma graduação, por exemplo, ou não tem, né? Enfim, a área de design é uma área muito cara, né? Se você vai fazer cursos extra para aprender técnicas e tudo mais, então você precisa ter investimento, mas não necessariamente também isso é o que vai fazer você ser um bom profissional, né? Então, eu acho que tem outras formas, e aí a internet está aí para isso, né? Os canais como o seu e vários outros tipos de conteúdo, eles vão te ajudar, e aí você vai definindo se é isso realmente que você quer, né? Se você vai querer fazer uma graduação depois, e aí você vai estar mais bem preparado e estruturado para isso, né? Então, eu acho que eu fiz 3 vestibulares até conseguir passar no vestibular de design, né? Então, eu acho que a minha dica seria: faça o melhor com o que você tem hoje, né? Com o acesso às informações que você tem hoje e o que você pode acessar, estudar, se aprofundar com as ferramentas que você tem, mas não se acomode, né? Esteja sempre atrás de se aprofundar cada vez mais, de aprender, enfim, de expandir os seus conhecimentos se você quiser continuar na área. Eu sou ainda muito a favor da formação, né? Da geração de conhecimento, da discussão, né? E eu mantenho a ideia de que isso é muito valioso, né? Então, não que a gente tenha hoje as coisas, né, a educação estruturada da maneira ideal, né? Eu acho que a gente precisa, sim, nas universidades trabalhar mais próximo ao mercado, sim. Eu não acho que isso esteja estruturado da forma ideal. A gente precisa trabalhar mais com problemas que são reais, mas eu acho que o fato de eu ter tido a possibilidade na faculdade de experimentar, né, algumas coisas que, enquanto eu estava fazendo a graduação, eu estava estagiando e eu já percebi essa diferença, né, talvez até por isso eu veja o valor da academia na minha formação. Então, desde cedo, quando eu comecei a fazer estágio na área de design, eu já via que o ritmo do mercado é um ritmo diferente do ritmo da academia, né? E que na academia eu ia ter o valor de experimentar mais, de discutir mais, né? Então, de certa forma, eu acabei conseguindo fazer a minha formação do mercado com a academia, porque sempre estive fazendo estágio, mas se você tiver a oportunidade de ter esse contato com o mercado já na própria universidade, eu acho que isso engrandece cada vez mais. Agora, tem também, Rodrigo, eu acho uma questão de que a nossa cultura, nem sempre a gente tem a maturidade suficiente para absorver o que está sendo apresentado numa graduação. E aí, por isso que eu acho que o valor de fazer uma pós ou uma especialização, quando normalmente você já tem uma certa maturidade, vai fazer você absorver alguns conteúdos de uma forma diferente, né? Talvez uma forma que você consiga linkar mais com a realidade que você já teve a oportunidade de experimentar no mercado. Para quem está começando, eu vou dizer o seguinte: siga na sua jornada, né? Atento ao conhecimento que existe, não ignore o conhecimento que existe, porque existe um conhecimento e esse conhecimento está presente em ilhas de conhecimento, que eu gosto de chamar, que são os livros, são ilhas seguras de conhecimento, né? A gente, quando está começando, ouve muita coisa, vê muita coisa e os livros terminam sendo nossas fontes seguras, né? Então, pesquisem livros iniciais que você possa ler. Tem muitos livros com leituras maravilhosas. Aquele do Cooper, por exemplo, o About Face, né?
Foi um livro que eu li do começo ao fim, porque é tão gostoso de ler, sabe? Ele é um livrão assim, mas eu fui lendo, e um assunto conectava o outro, e eu lendo, eu dizia assim, poxa, é isso aqui, poxa, eu acredito nisso, eu identifico isso aqui. Marcava, sabe assim, me identificava com as coisas. Então, para quem está começando, eu sempre falo isso assim, vejam os livros. Muita gente começa sem... e passa muitos anos trabalhando sem nunca ter pego um livro, só na sua intuição, sabe, nessa área. E é muito bom você ler alguém e ver, poxa, isso aqui faz muito sentido. E aquilo fica guardado, né, para você. Eu diria isso, Lemes, assim, para quem está começando, olhe essas ilhas de conhecimento, né, e se aproprie delas. São muito importantes. Tu vai lembrar, mas tem um pessoal mais novo aí que já esqueceu do meme do ET Bilu, né? Que busquem conhecimento. Então, é isso, tá? E esse conhecimento, eu acho que nunca, em nenhum momento antes na profissão, a gente teve tantos canais de disseminação de conhecimento como que a gente tem hoje. A gente tem alguns bons canais de design, eu não falo especificamente de UX, de design como um todo, como o teu, como do Daniel, como do... esqueci o nome do rapaz do UX Now lá. Enfim, a gente tem muitos canais de YouTube, ou seja, conteúdos rápidos, conteúdos com a dinâmica e a linguagem que o pessoal da geração mais nova está acostumado a consumir, né? Então, isso não é desculpa, tá ali. A gente tem profissionais que são, cara, visionários da área, completamente acessíveis através do LinkedIn. Eu já precisei acessar alguns deles e tive resposta. Isso era impensável 15 anos atrás, né? Então, eu acho que existe esse canal. Então, eu acho que o principal, Rodrigo, é buscar esses canais, tá, de conhecimento, mas antes disso, que acho que é a premissa para qualquer busca de conhecimento, é a gente tentar entender quais são nossas dúvidas, né? Eu falo isso como pesquisador, falo isso assim como tu, como um gestor de projetos de design, que a gente sabe que a gente tem que ter uma noção muito boa sobre as nossas dúvidas ou hipóteses antes de buscar conhecimento para decupar aquilo, né? Então, acho que é buscar conhecimento e buscar aprender sobre as minhas deficiências e as minhas dúvidas. E aí, acho que as coisas que eu vou buscar nesses canais que eu mencionei vão fazer sentido, tá? Então, esse é o principal. Se eu tiver alguma dúvida, eu entender ela, eu ter humildade de saber que elas existem e que eu não sei tudo, né? E depois é só escolher o canal que eu vou me dedicar para aprender mais sobre isso, né? Então, o momento é o melhor possível, principalmente nessas últimas semanas e no próximo mês, que está todo mundo em casa, né? Está todo mundo conectado, então as pessoas estão respondendo rápido. Então, para quem está começando, é usar os meios que a gente tem aí da melhor forma possível. Como você pôde ver, foi uma sequência de entrevistas com muito conteúdo rico, sabe, com muita informação para que você possa absorver, tirar suas conclusões e guardar esse mini documentário para você como uma fonte de informação dessa relação de academia e o mercado de design. Mas essa série não para, tá? Eu terminei essa primeira temporada de 5 gravações de 5 profissionais, mas já comecei a gravar com novos profissionais que têm envolvimento ou passaram de alguma forma dentro da universidade, fazendo doutorado, mestrado e toda essa escala. Então, essa série continua, vão ter mais episódios, já comecei a produção, então logo a gente vai continuar essa discussão com novas perguntas, com novos questionamentos e com mais profissionais ainda, para você, sabe, para a gente entender como é que funciona essa lógica entre o mercado de design e a academia que também olha para o design. Tá aí, essa série daqui do canal Design Team para vocês. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, sabe? Explore, use, mostre ele em sala de aula, no seu curso, compartilhe para os seus amigos a importância de disseminar esse tipo de conteúdo que esses profissionais disponibilizaram para nós aqui do canal Design Team. Então tá aí, sabe?
vai lá, compartilha isso. Não se esqueça, assina o canal, sabe? É bem legal ter mais assinantes dentro do canal. Aperta a sinetinha e eu te vejo em todos os outros vídeos aqui do canal que eu tenho preparado para vocês e nas lives que estão surgindo por aí. E também agora no podcast do canal Design Team, que inclusive já tem novos episódios saindo voltados para a liderança de design. Então, olha, conteúdo pra caramba. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!